pessoal, estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa A Mesa com o Pai. Você está na Live 107,9 e você já sabe, né? Segundo bloco, corre para o Facebook, porque tem transmissão da live aí para você acompanhar a gente na sua telinha, na nossa página Karen A Mesa com o Pai. Então corre para lá para você conhecer a nossa convidada de hoje, que é uma pessoa querida para mim. Ela já foi professora da Laurinha em aulas de reforço. Então sabe aquela pessoa que entende a mãe que tá desesperada? Sim, é ela, viu? Ela é formada em exatas, ciências exatas e biológicas, tem licenciatura plena em matemática, é pós-graduada em gestão escolar, ela é casada com o pastor Claudemir, é mãe do João Pedro, uma gracinha de menino, e dedicada ao Senhor na Igreja Presbiteriana de Adamantina. Eu tô aqui à mesa com o Pai e com a Ana Cristina Ribeiro Luchiari. Bom dia, Ana, seja bem-vinda aqui ao nosso programa e eu já quero agradecer você por dispor desse tempo para estar aqui conosco. Bom dia, Karen, muito obrigada, tá? É um privilégio estar aqui com você. Eu que agradeço. Bom, então a gente vai conhecer um pouquinho a Ana, né, pessoal? Ela vai contar para nós aí agora, assim, onde nasceu, como é que foi a sua família aí na infância, pra gente ter um panorama geral de quem é a Ana para estar aqui hoje. Vamos lá, Ana? Bom, eu nasci em Araçatuba, sou a filha mais velha, só tenho uma irmã. Quando criança, minha família não era evangélica. E durante algum tempo eu fui católica, né? E na minha infância eu conheci um grupo de americanos e eles moravam na mesma rua que eu, tinha uma igreja lá, Igreja Bíblica de Araçatuba. E através de trabalhos, né, com crianças, evangelismo infantil, eu conheci a palavra de Deus de uma maneira muito clara, né, muito viva, e isso começou a fazer diferença na minha vida. Até tem um fato interessante, porque para eu ir nos programas da igreja, né, dos americanos, como meus pais falavam, eu tinha que cumprir todas as minhas obrigações na igreja católica junto com a minha mãe. Mas isso não era uma coisa chata, não. Eu gostava muito, era muito ativa, muito envolvida. Só que conforme eu fui conhecendo a palavra de Deus, né, isso foi fazendo a diferença e eu fui entendendo que para minha vida eu queria aquilo. Né? Eu queria entender, eu queria estudar a palavra de Deus, eu queria conhecer Deus. Então eu fui mais para a palavra de Deus, para esse evangelismo, né, para essa igreja, para a igreja bíblica. E ali eu fui discipulada, fui acompanhada, né, e continuei fazendo aquilo que a minha mãe queria, sempre obedecendo, porque na verdade era uma troca com ela, né? É muito interessante essa parte do meu testemunho, assim, com a palavra de Deus e o conhecimento de Deus. Mas foi na minha adolescência que eu entreguei minha vida para Jesus. E como eu falei, eu sou a filha mais velha, né? Meu pai era um pai, assim, bastante ausente, porque ele viajava a semana toda, só ficava o final de semana com a gente. Eu fui uma criança muito doente, então eu tinha uma necessidade, uma carência, né, assim, de pai, de aconchego mesmo, coisa que meus pais eram pessoas simples e faltou isso. Eles deram o melhor que eles podiam, mas fez bastante falta essa parte de elogio, né, de te incentivar, de te elogiar. Então na minha adolescência eu tive muito problemas, muito complexos. Talvez acho que é por isso que hoje eu entendo que o meu ministério é com adolescente. Eu faço 1001 coisa, mas meu coração palpita assim pelos adolescentes. Não tem jeito. Quando eu estou com eles, talvez seja essa identificação, né, dessa fase que eu encontrei Jesus e que eu penso que eu poderia ter tido uma vida muito longe de Deus, porque foi uma fase de muita rebeldia, né, de muita rebeldia mesmo. Mas eu encontrei Jesus e encontrei pessoas lá em Araçatuba, porque a igreja bíblica ela tem um instituto bíblico junto,
do lado na época, né? Minha casa, meu quintal ficava de fundo com o refeitório do Instituto. Então eu conheço muitos missionários, porque muitas pessoas passaram pelo Instituto e foram embora. Hoje estão em tribos, né? São pastores. Conheço bastante missionários por causa desse tempo. E então essas pessoas eu fui discipulado, tive pessoas na minha adolescência, líderes que me amaram, que me ensinaram a palavra de Deus, que oraram comigo, porque até então meus pais não eram evangélicos, não é? Então lá em casa nunca podia falar de religião, era proibido falar de religião, nunca houve discussão na nossa casa sobre religião, né? Mas o meu pai gostava um pouquinho de dar uma cutucada. E a minha mãe, ela questionava muito por que os evangélicos, né? Por que aquelas pessoas que me ensinavam a Bíblia achavam que só elas iam para o céu. Isso é outra coisa bem interessante da minha fase, né? Porque ela falava assim, nós também somos temente a Deus e tal. E depois que eu saí de casa, fui fazer faculdade, a minha mãe teve um encontro com Jesus. Então hoje ela é uma evangelista, né? Ela fala de Jesus para todo mundo. É até engraçado quando eu brinco com ela, né? Porque ela falava, vou arrumar sua mala e você te mandar morar na igreja. De tanto que eu gostava de ir lá, de estar envolvida. E hoje é ela que é assim. A gente que tem que falar para ela, né? Então hoje meus pais são convertidos, eles são da Batista Renovada de Araçatuba. Acho que é isso. E uma coisa que o meu marido falou pra mim quando eu falei ele falou, você não pode esquecer que além dos seus cursos, você fez missiologia. Eu fiz um curso de missiologia. Olha que legal. Em Goiânia, no seminário Brasil Central, né, presbiteriano. Eu tinha muita vontade de fazer teologia com ele, mas não foi possível. Não é só ele que estudou e eu fui trabalhar. Eu trabalhei no Instituto Presbiteriano de Goiânia durante o tempo que eu estive lá dando aula de matemática, mas esse curso de missiologia mudou muito também a minha visão de missões, né, de evangelismo. Então foi um curso que mudou muito a nossa vida, assim, a nossa visão, a nossa perspectiva de mundo, de como falar de Jesus, né, de missões urbanas, de missões transculturais. Então ele falou para mim, você não pode esquecer desse fato na sua vida, né? Porque as pessoas têm uma ideia que eu penso até que seja equivocada, de que você precisa viajar quilômetros para dizer que está fazendo missões, né? Verdade. Não é assim, né? Você que fez o curso, acho que é isso, né? Assim, é você entender que a missão e a nossa comissão é anunciar o evangelho. É onde nós estamos, né? Em qualquer lugar que você for plantado. E alguns têm uma missão especial, são escolhidos para irem para outros lugares, né? E eu creio que são pessoas... Toda uma estrutura emocional, inclusive, né? Verdade. Para dar conta desse chamado, né? Dessa incumbência. Então, inclusive, o que eu tinha muito na minha mente, eu sempre dizia para Deus, né? Eu não queria nem casar com pastor, nem com missionário. Eu falava para Deus assim, Deus, eu quero falar de Jesus, mas eu quero ser uma missionária, o Senhor pode... Mas eu não quero, assim, ser uma missionária igual esses que eu tenho visto. Por quê? Isso que eu aprendi muito nesse curso que eu fiz. Por isso que meu marido fala que é tão importante, né? Porque eu tinha uma visão que missionário era aqueles que passavam necessidade, que tinham que sofrer, né? Então, realmente, é uma vida de sacrifício maior. De muita renúncia, muita, né? Maior do que a nossa, que estamos perto, né? Na cidade, sim, trabalhando normalmente, secularmente também, né? Não é fácil também, mas é uma vida de total renúncia. Muitos ficam, né, até 2 anos, 3 anos sem ver. Muito diferente. Muito. Mas é importante lembrar que essas pessoas, elas são dignas, sim, né? Então, se elas não tiverem condições de dignidade de estarem nesses lugares, então eu entendo que isso não é a vontade de Deus. Que um missionário, ele não tem necessidade dele passar, né, por falar, não, eu não tenho as condições básicas para viver nesse lugar. Então, isso foi muito trabalhado na minha mente e no meu coração. Muito nesse curso de missões também, quando a gente olha o ser humano, a gente pensa, né, tantas discussões sobre o nosso país,
Então, às vezes, quando você quer ajudar uma pessoa, e Jesus ensinou que não adianta só você falar do amor de Deus e a pessoa está passando necessidade. Mas, ao mesmo tempo, não adianta só você suprir a comida dela ou a roupa dela por um dia e não dar condições dignas para esse ser humano. Sim. Então, eu entendo que essa é uma coisa que fez uma mudança na minha vida cristã, essa compreensão de ver o ser humano dessa forma, não é? Que nós precisamos dar dignidade, falar de Jesus, o que Jesus pode fazer, né? E só Ele pode dar a salvação, a gente crê nisso, mas também não é uma vida perfeita, porque Ele não disse que nós não íamos passar por problemas e aflições, mas Ele nos traz dignidade. O que é dignidade? Você ter condições de trabalho, né? De você se sustentar e de se sustentar. A moradia é o mínimo, né? Como as aves e o Pai do Céu cuida, né? Sim. Mas eu creio que quando a gente encontra Jesus e nós estamos em obediência a Ele, nós temos essa dignidade nele. Sim. Porque Ele vai nos suprir do necessário sempre. Sempre. Às vezes também a nossa ideia equivocada é a respeito do que é necessário e daquilo que eu quero, né? Porque a palavra fala, não fica ansioso com o que é necessário. Comer, beber e vestir, Deus sabe que você precisa, né? Então é essa questão aí do, puxa, será que realmente entre o necessário e aquilo que eu desejo, não tem aí um abismo de diferenças, né? Com certeza. E depois eu fiz faculdade. E um pouquinho antes da faculdade eu conheci o Claudemir, que é pastor da Igreja Presbiteriana de Adamantina, através da irmã dele, que é missionária, e estudou nesse instituto lá em Araçatuba. Eu brinco com o meu sogro e com a minha sogra, que foram eles que me escolheram. Entendeu? Foram eles mesmo, que a gente era amigo e eles... Olha, menina, pra você casar é a Ana, é a Aninha, né? Eles me chamam de Aninha. Então eu sempre brinco, vocês não podem reclamar da nora que tem. Pediu, tá pedido. Não pode ficar repetindo. Né? Deus ouviu e deu tudo certo, né? E já tem 23 anos que nós estamos juntos. Que alegria. Né? E depois de alguns anos de casado que eles decidiu ir para o seminário, né? Já tinha um chamado. E Deus usou até a minha vida para isso, porque eu falava, você não pode, né? Eu me sentia muito... Ele dizia, não vou ser pastor. E eu dizia sempre Deus voltava isso no meu coração. Você precisa ouvir a voz de Deus e obedecer. Que ele falar. Pois é, então aí a gente foi pro seminário, né? E já tem 13 anos, vai fazer agora, que o Claudemir tá no ministério. Já foi, né, um ministério, assim, a gente não foi jovenzinho pro ministério. Mas a gente crê que tudo foi de acordo com a vontade de Deus. Mas o bom é que a maturidade, né, e a obediência, quando a gente obedece em um momento em que nós estamos espiritualmente maduros, eu acho que a gente aproveita muito mais. Sim. E oferece mais. Também. Né? E a obediência nos protege. Isso é certo. Toda vez que eu obedeço, eu estou debaixo da proteção, né, da vontade, do querer do Senhor. Então, às vezes, uma coisa que eu sempre tento ensinar para as crianças, falo, gente, obedece. Obediência, você vai estar sempre resguardado, sempre protegido, né? Agora, eu fiquei curiosa, Ana, como que, assim, a área de exatas é aquela coisa, assim, tem comprovação, tem métrica, tem tudo, né? Como que é conciliar a crença mesmo, a fé de um Deus que nós que nos relacionamos com Ele de maneira íntima e pessoal, claro que cremos que Ele é real, independente de provas físicas ou matemáticas. Como que é, assim, ser dessa área de exatas, que eu imagino, gente, eu que sou péssima de conta, que fui fazer serviço social porque não tinha matemática lá, nenhuma matéria, quer dizer, tinha estatística, só pra gente avaliar a pesquisa. Mas fora isso, necas, né, de exatas. Como que é viver isso assim? Você tem um lado que é ali científico, né, métrico, comprovado, e tem esse exercício da sua fé.
Então, a matemática, ela veio assim, primeiro veio a questão da professora. Desde pequena, era uma lousa, colocava todo mundo sentado, delícia. Os coleguinhas, e vamos ensinar. Até as bonecas, né? Até as bonecas e tudo. Então, eu já tinha isso muito forte. E uma coisa interessante é que o meu pai sempre dizia que eu não devia ser professora. O meu pai é semi-analfabeto. E ele dizia que não, porque ele tinha um sonho e ele achava que professor era uma profissão muito desvalorizada mesmo. Olha, já naquela época, né? Ele já pensava assim, ele dizia que não, que eu não devia. Mas era uma paixão muito grande, né? Pela sala de aula, pelo ensino. E, inclusive, hoje, entendendo melhor, eu entendo que Deus me deu esse dom também. Né? Porque não só com a matemática, mas com outras coisas, né? Com o ensino da palavra de Deus e tudo aquilo que coloca para ser ensinado, a gente tem esse dom de ensinar. Vai fluindo. Né? Ontem eu estava conversando com uma amiga e ela disse que ela tem horror a microfone, que ela gosta de escrever. E eu digo, eu prefiro 1000 vezes falar. Né? Falei, se você pegar meus rascunhos de estudo, de aula, ninguém acompanha, porque é só os temas, porque é mais fácil para mim me expressar falando do que escrevendo. E no decorrer, eu acho que tem a questão do professor também, né? Vai para matemática, eu sempre gostei da matemática, né? E acabei me formando nessa área. Mas eu acho que a questão, respondendo a pergunta agora que eu dei uma volta para chegar, a questão de Deus, ela é muito lógica também, né? Da fé. Então a fé a gente não consegue ver, mas só que tem coisa na minha cabeça, eu vou contar como eu vejo, né? Quando eu penso em alguma coisa a respeito de Deus, então é tão simples você olhar e ver o concreto, né? Quando você vê um passarinho sobrevivendo, uma coisa simples assim, que na minha casa tem muito, né? Então você vê aquele passarinho ali sobrevivendo, cuidado, ele tem todo. Então você vê Deus. Então eu acho que a minha fé está relacionada muito com a lógica nesse sentido, daquelas coisas que eu consigo ver, não é Deus, mas é Deus através de tudo que Ele faz, né? E também daquilo da palavra de Deus. É uma ação do Espírito Santo, né? A gente conhecer a palavra de Deus e a palavra de Deus, o Espírito Santo falar com a gente, né? Então, o temor mesmo. Mas assim, eu penso que a lógica me ajuda muito nesse sentido de ver coisas concretas de Deus para entender e crer que Ele realmente existe, né? E que a palavra dele é verdadeira, foi dada por Ele mesmo. Então acho que é isso. E é muito bacana porque às vezes a gente encontra com pessoas que questionam sem conseguir essa percepção, né? Porque eu também olho para a ciência, eu vejo Deus, né? Por mais que as pessoas falem não, tem outra explicação, a hora vai chegar um ponto da pesquisa dela que ela não vai ter a explicação. Verdade. Quanto mais avança, quanto mais a ciência avança, eles chegam em pontos onde não há resposta, a menos que se renda a crer. E nas ciências a gente vê a primeira parte, né? Toda a evolução, as teorias da evolução. E em vez de... Eu tinha o quê? 19 anos, né? Quando eu estudei isso. Em vez de questionar, de duvidar, pelo contrário, reforçou mais ainda aquilo que eu já acreditava, né? Mas é bem isso, né? Porque você olha, o versículo bíblico diz, né? Olha, aquele que formou os ossos no ventre. Gente, isso é muito, muito pra minha cabeça, né? Assim... Foi outra coisa tremenda, ver os ultrassons, né? Quando a gente engravida. Sim. Que foi... Então, eu sempre falava isso pro meu marido. Não tem como uma mulher que gesta, né, no seu ventre, duvidar, porque você não tá vendo de outra pessoa, você tá... você, é dentro de você, né? Então, aí você olha lá o médico fazendo ultrassom e vai vendo aquele desenvolvimento. Puxa, é verdade, tá acontecendo, aconteceu dentro de mim. Como que pode? É muita perfeição. Tem que existir um ser superior, né? E a gente crê que é Deus.
E ele que realiza todas essas coisas. Então, a matemática, assim, não tem... Acho que tem essa relação, né? Apesar de parecer meio... Parece contraditório, mas quando a gente não vai é, ver, verdade, não é. Eu também penso isso. Só quis cutucar, porque vai que tem alguém ouvindo, né? Verdade. Não duvido falar, não. Vem conversar aqui que a gente te conta. Verdade, Karen. E aí você falou da gestação. Bom, gestação... é um presente para você, né? Foi. A gestação era uma coisa que já não estava mais, assim... não existia expectativa de gestação. Né? Inclusive, quando eu engravidei do João Pedro, eu já tinha 15 anos de casada. E... outra coisa é que eu já estava há 5 anos na fila da adoção. Quando nós estivemos em Goiânia, a gente tentou, né, dentro das nossas possibilidades, com o médico Bambambam, Dr. Valdemar, na época. Hoje já tem outros, mas nós tentamos com ele. E o tratamento, eu acho assim, as mulheres que fazem tratamento para engravidar, elas merecem um cuidado muito especial, porque é uma coisa muito difícil, muito, né? Inclusive eu tive uma depressão pós um tratamento, um bombardeio de hormônio, e eu ainda luto com essa depressão até hoje. Né? Então é uma coisa que veio depois de um desses bombardeios de hormônio, né? E conversando com o médico, ele mesmo me disse: quem já tem a predisposição genética à depressão e faz tratamento para engravidar, a possibilidade de depressão é muito alta. Mas nesse processo a gente teve o privilégio também, a gente crê que tudo, Deus tem um propósito. Então nós fizemos, meu marido, que na verdade eu sempre digo, é estranho, mas às vezes é bom a gente compartilhar, porque eu acho que ele queria mais ser pai do que eu ser mãe. De verdade, eu sempre pensava que eu queria ter uma família, mas eu não pensava, sabe, como minhas amigas, que eu queria ter aquela barriga, ver um filho gestar. Eu não tinha esse desejo tão assim, o desejo dele ser pai era muito maior do que o meu de ser mãe. Então, eu fui fazer esse tratamento e ele mesmo me disse que ele não queria mais me ver daquele jeito. Então, foi um ato de amor muito lindo também, né? De pensar que ele... De abrir mão, né? Da gente tentar. Então, a gente parou e fomos ver como que era a adoção, começamos a ler. Fizemos um curso de 1 ano em Goiânia, no Conselho Tutelar lá, tudo e foi muito bom. Nós somos capacitados, inclusive esse curso com psicólogo, assistente social e também a parte jurídica da adoção. Isso é muito importante também, porque as pessoas, né, não entendem e às vezes a gente corre o risco de fazer coisas erradas, até contra a lei, sendo cristão, por não ter conhecimento. Então, o Claudemir guarda até hoje, nós somos habilitados pelo juiz para sermos pais adotivos. Olha. Mas passou, nunca deu certo. Nós tivemos uma experiência de uma mãe que disse que ia dar o bebê porque ela não queria nem ver o rosto do bebê. O Claudemir estava terminando o seminário. Então, culminou tudo. Foi uma experiência muito dolorosa. E a assistente social de Goiânia estava nos acompanhando, porque é adoção dirigida, né? Ela não é... Você só não pode fazer coisas erradas nessa adoção. E se tiver um juiz que autoriza, então o juiz de Goiânia, ele permitia. O juiz de Brasília, que a criança ia nascer lá, não permitia. Então nós essa mãe ia ter que trazer essa criança para Goiânia para nós adotarmos legalmente. Mas nós acompanhamos tudo. 2 semanas antes ela não queria saber, mas o médico falou que era uma menina. Então já tinha enxovalzinho, tudo neutro. E essa criança nasceu 2 dias antes da formatura do Claudemir, dia 2 de dezembro, eu nunca esqueço. E na segunda-feira, quando ela teve alta, que a mãe teve depressão pós-parto, ela disse que não ia dar mais, a família apareceu. Então foi um sofrimento muito grande. O João Pedro, que é meu filho, ele usou várias coisas, bebê conforto, carrinho, tudo que a gente tinha nós guardamos, e o João Pedro ainda usou. Olha. Quando ele nasceu, alguns anos depois, né? Então foi uma experiência que a gente teve. Mas nesse processo voltamos para Rondonópolis. Aí o Claudemir veio ser pastor em Rubiataba, Goiás, e lá em Rubiataba eu ovulei uma vez na vida e engravidei do João Pedro sem fazer tratamento nenhum. Então, a gente vê isso
como um milagre, né? Com certeza, né? Foi um milagre de Deus, né? E eu creio assim na ação total de Deus mesmo. Então o João Pedro é um presente de Deus para nossa vida, né? Eu tinha várias promessas de que eu ia ser mãe, eu já sabia disso, mas aí eu achava que eu ia ser mãe adotiva. Mas eu também tinha 2 pessoas que oravam comigo e que diziam que eu podia parar de orar pela adoção porque Deus ia me dar um filho do ventre. E foi exatamente dessa forma, né? Deus deu, e é interessante porque Ele deu numa hora que eu não estava fazendo nada, para ver mesmo que foi um milagre. Não foi nada. Não foi cooperação nenhuma, não divide minha glória com ninguém. Não, isso, Karen. Não é? Isso. Tem horas que eu vejo isso, assim, tantas coisas, né? As pessoas sofrendo, se desgastando, se debatendo para alcançar alguma coisa e não vem, né? Em várias áreas da vida. E aí, de repente, quando você entra na dependência, acontece. E o Senhor sempre mostra isso para mim. É para você não dividir a minha glória com ninguém. Enquanto eram os seus esforços, de repente, na hora que você contasse para alguém, a pessoa ia falar: ah, o médico foi bom, né? Foi o tratamento. Não, não foi. Não foi isso, não foi aquilo. Foi o Senhor, foi a mão do Senhor, a bondade dele, né? E eu acho isso muito lindo, assim. E aí, você falou uma frase que eu fiquei pensando no peso espiritual que isso tem. O juiz diz que vocês estavam habilitados a ser pais adotivos, né? Já sei que você vai perguntar. E assim, muitas pessoas perguntam. São muitos filhos que o casal pastoral recebe, né? É estar pronto mesmo para amar as pessoas que estão ao seu redor, para cuidar, para servir. Não é assim como se você tivesse recebido a chave do cuidado, né? Puxa, uma autoridade deste mundo dizer: você está preparado. Sim. Algumas pessoas perguntam se a gente ainda tem essa expectativa, esse desejo, né? E então foi uma decisão nossa e a gente espera que tenha a bênção de Deus, né? Caso contrário, Ele vai nos mostrar que a gente iria ficar só com o João. Mas a gente já pensou sobre isso, né? De adotar uma criança e tal. Mas, por enquanto, mais pensando nesse sentido também, o que a gente faz é isso, né? A gente, enquanto professor, educador na sala de aula, também a gente acaba abraçando, adotando, né? Não é pra gente se envolver com as emoções, mas é existe, difícil, né? Muito, você sabe disso, né? Isso é difícil. Porque a gente acaba, e eu creio que quando a gente tem um amor de Deus, né? Isso. A gente, esse ano eu tenho vivido uma experiência muito assim na minha vida, né? De ter uma dificuldade e de ter uma criança mesmo assim, a princípio com uma certa rejeição. Mas de Deus, apesar de tudo isso, inundar meu coração de amor e me preocupar com esse aluno. E sempre acontece isso. E alcançar, né? E a gente sabe que não vem de nós, né? Que é Deus que nos capacita e enche nosso coração de amor. E na igreja também, né? E esse trabalho com os filhos dos outros, né? E agora eu estou tendo esse ministério de educar o meu filho do meu sangue, que também eu penso e digo para todo mundo, é muito difícil tarefa, nos né? dias de hoje, né? Muito difícil. Porque até que cuidar dos filhos dos outros, né? Educar, ensinar, a gente faz a parte, e adota, e ama, e cuida. Mas quando é seu filho, é sua responsabilidade total. 24 horas. Isso, né? Então, até a questão de você falar do amor de Deus, eu sempre falo isso para as mulheres na igreja, né? Para os pais, quando eu vou falar em culto do bebê, chá do bebê, eu sempre digo, olha, nós estamos perdendo como cristãos essa visão, que o mais importante é eu falar de Jesus pro meu filho. Dentro de casa. Dentro de casa. Que ele conheça o caminho da salvação. Se nós somos cristãos, crentes, né? E conhecemos o caminho, é o mais importante. O restante, Deus, a própria palavra fala, né? Deus vai acrescentar. E isso, Leandro, a gente estava num culto semana passada lá e ele
ele comentou isso, o Salmo 27, né? Uma coisa peço ao Senhor, que eu possa morar na sua casa, né? Contemplar a sua beleza, a sua formosura. E o quanto nós estamos contribuindo para que os nossos filhos tenham esse desejo, né? Uma coisa peço ao Senhor. Hoje em dia, se você perguntar a expectativa de uma criança, quantos deles vão dizer, eu quero estar com o Senhor? Poucos, né? E quantos deles, com os pais cristãos, tendo nascido ali numa rotina, né, de ir para a igreja, de fazer tantas coisas, o quanto a gente precisa estar atento com essa nossa incumbência, né, de apresentar o Senhor aos nossos filhos, né, os nossos, e não essa missão de sair falando lá, sendo que dentro da nossa casa tem uma missão. Né? Se você não falar, não cuidar dos seus, do que adianta você cuidar dos outros? De fora. Né? E conta aí pra gente como que é a dinâmica lá da igreja, as atividades. Então, lá nós temos cultos nas quintas-feiras de oração, estudo bíblico, né? Sábado, algumas programações com jovens e adolescentes. E domingo, escola dominical às 9 horas e culto de adoração às 19h30. Agora, minha dinâmica assim, com a igreja, né? É um pouco intensa, e não só aqui na igreja. Esse ano já tem 2 anos que eu estou como presidente da Federação das Mulheres. Então a gente envolve visitas, né? Sábado e domingo mesmo eu estive em Ilha Solteira acompanhando o Claudemir. E aí já aproveitei e fui para me encontrar com as mulheres de lá, que elas ficam um pouquinho distante da gente. Então esse tem sido o meu ministério, né? Esse ano especificamente eu não trabalhei com adolescente, mas é uma coisa que eu sempre estou dando aula na escola dominical para os adolescentes. É uma coisa que eu gosto muito, né? Então, eu estou com os planos de, assim, dar uma pausa desse trabalho com as mulheres e voltar para os adolescentes. Inclusive, aconteceu um fato esse ano que um adolescente lá de Rondonópolis, né, que foi onde a gente partiu para o seminário. Nós moramos alguns anos lá e minhas cunhadas, meu sogro e minha sogra ainda moram lá. E teve ele, um rapaz, até para vocês, ele é radialista, era radialista, ele chama Dinael. Eu não sei se vocês viram alguma reportagem sobre isso, mas o Dinael era radialista. E esse menino, quando eu dava aula na escola dominical para os adolescentes, era uma sala com quase 30 alunos, eram bastante. Nós começamos com 7. Então a gente tinha um trabalho, eu e o Claudemir, como nós não tínhamos filhos, nós tínhamos ainda mais tempo e disposição para levar em casa, cuidar. Os pais confiavam, a nossa vida era para eles. E o Dinael, ele veio numa escola dominical com um amiguinho, trouxe. Esse menino estava praticamente desnutrido, né? A mãe estava internada porque estava com problema, ela teve tipo um surto, né? E internaram a mãe. A irmã mais velha estava cuidando dele e de mais um irmão menor que ele. E os dois apareceram bem mulatinhos, assim, não negros, mas um pouquinho mais escuro que eu, e magrinhos, e vieram para a escola dominical. Aí o Diego que levou. E nós abraçamos o Dinael. O menor nem tanto, era mais assim, mas o Dinael começou a vir. E foi através do nosso ensinamento, desse acompanhamento, que o Dinael entregou a vida dele para Jesus. E nós acompanhamos na casa, né? Eu fico constrangida de falar, porque são coisas que pessoas lembraram agora, depois de anos que aconteceu esse acidente, e que a gente não fica falando, mas a gente deu toda a assistência, né? Então, ele é um filho, era um dos filhos do coração que eu tenho. Então a gente arrumou trabalho, voltaram a estudar, e a gente foi dando até a mãe saiu, ajudamos a mãe a arrumar emprego. A mãe, inclusive, manda recado, muito grata a gente, né, por esse trabalho. E ela também parece que se converteu depois foi restaurada, está bem. Eles têm a casinha deles. E o Dinael começou a trabalhar e eu lembro que ele não falava. Raramente você escutava, mas ele imitava o Silvio Santos. Aí ele começou a imitar todo mundo nos acampamentos e tal. E ele começou a fazer trabalhos, depois que a gente foi embora, trabalhos no comércio de Rondonópolis,
como palhaço, imitando e chamando, fazendo propaganda. E com isso ele conheceu um pessoal evangélico, uma rádio evangélica lá de Rondonópolis, e ele começou a fazer um programa nessa rádio. Então, para mim, quando eu via no Facebook, né, as chamadas dele, igual, né, faz, tal, eu passava, via, às vezes eu ouvia pelo Facebook os programas dele. Na segunda-feira antes dele falecer, eu ouvi um pouquinho do programa dele, ele falando que ele ia jogar futebol, falando que depois do programa ele ia, e ele faleceu uma caminhonete pegou por trás, então passou por cima dele, na verdade. Então foi uma morte muito difícil, né? E aí a gente viu tanto que aquele menino que chegou, ele era conhecido e querido na rádio, pela cidade, pelas pessoas. Então quando você vê uma coisa dessa, é muito profundo, mexe muito com a gente. E às vezes a gente pensa, puxa vida, não vale a pena, né? Parece que eu fiz tanta coisa e, olha, alguns se afastaram. Mas aí quando você vê isso, você fala, valeu a pena. Porque foi uma vida, né, que se entregou para Jesus. E também que Jesus fez toda a diferença na vida dele. Eu até estou me emocionando, nem pensei em falar nisso. E aí, essa morte do Dinael mexeu muito comigo. Porque eu fiquei muito abalada e eu não entendia. Porque eu não conseguia parar de chorar e aquela angústia. Porque a gente que mora fora e já está longe da família, essas coisas vão ficando não banais, mas você aprende a lidar com estar longe, não participar, né, da vida das pessoas que você ama e tá participando da vida de outras pessoas. E assim vai. E eu fiquei, e antes de dormir, eu tava ali conversando com Deus e chorando. E eu falei, Deus, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo por que essa agitação toda, esse sofrimento todo, né? O Dinael está com o Senhor. E não é uma coisa assim, eu já estou acostumada a perder pessoas e estar longe sem poder estar junto. E aí foi muito claro, passou um filme na minha cabeça, lembrando de todo o trabalho com adolescentes. Então esse ano tem sido muito especial nesse sentido, porque eu entendi que Deus estava falando para mim, você pode fazer todas as coisas. Eu dou aula para as crianças, eu dou estudo para as mulheres, dou discipulado, gosto de fazer canto no louvor, tô junto com o pessoal do louvor quando, né, tem condições, mas o meu ministério são adolescentes. Então eu tenho orado esse ano para que Deus prepare tudo, que eu consiga dizer não para algumas coisas e sim para outras e voltar a isso, sabe? Eu tenho sentido isso. Eu não sei como Deus vai fazer o ano que vem, o que eu vou fazer o ano que vem na igreja, né? Eu estou entregando meus cargos, a gente vai terminando, relatório, né? Eu trabalho com as mulheres e tudo, mas eu estou nessa oração por causa desse testemunho com o Dinael, né? Dessa lembrança que Deus me trouxe, que o meu chamado é para evangelizar e discipular adolescentes. Isso não me impede de fazer outras coisas, né? Com certeza. Mas é um testemunho de que vale a pena, né? Foi outra coisa muito interessante, essa é muito atual. O João foi um milagre, o nascimento dele, a gestação dele. E esse ano uma coisa que mexeu muito comigo foi a morte desse radialista, né, Dinael. Mas o fruto que permaneceu, né? Sim, porque e que valeu a pena. Coisa que você fala assim, ó, se perdeu. Puxa, ele faleceu, mas se perdeu. Não, esse fruto permaneceu, né? Sim, ele está com Jesus, eu creio nisso. E também de ver as pessoas dando, porque quando morre, né, sempre isso acontece. Nas homenagens e tudo. Então, né? A gente, de modo público, eu pude ver, assim, a diferença. Eu compartilhei muito isso. Gente, quem conheceu o Dinael naquela situação que a gente viveu e de repente anos depois, por uma forma muito triste, né? Mas você vê a trajetória dele e ele mesmo em alguns momentos nos programas dele e os momentos que nós estivemos com ele pessoalmente também nos reencontros, da gratidão que ele tinha, da diferença que Jesus fez na vida dele. Então isso que é o que vale a pena na nossa vida, né? A diferença de a gente poder ver, de você falar, de você abraçar, de você evangelizar,
de você amar o amor, né, capacitado por Deus, e depois ver a ação de Deus na vida da pessoa, transformando, como a gente falou aqui no começo, não só espiritualmente, mas a vida dando toda dignidade para esse ser, né? Porque só falar de Jesus para ele não resolvia. Sim, né? Tinha que ter toda uma estrutura, né? Ele precisava de apoio, precisava, né? É aí que a gente vê o que significa de verdade aquela fala de Tiago, né? Fé e obras precisam andar juntos, né? Juntos, com certeza. É isso aí. Ana, muito bacana, mas assim, eu já tô perdida. 8 horas da manhã. Já passou meu tempo aqui, eu tô... Não, tem uns bate-papos que a gente fala, ó, a gente precisa parar de conversar, senão não dá tempo de cumprir o restante do conteúdo. Mas fiquei muito feliz de te conhecer melhor, assim, da gente estar junto aqui. Tenho certeza que o pessoal que nos assistiu aqui pela live, que passou por aqui, também gostou. A Meire e o Fabiano estão dizendo aí, ó, estamos juntos, hein, acompanhando. Então, beijo, Meire, beijo, e deixar esse espacinho para você, né? Manda um beijo pro João, que depois ele fala, mãe, você não mandou beijo. Então Mande tá bom. Seus beijos aí, deixa uma mensagem pro pessoal. Vou deixar, né, um abraço, um beijo pra minha família, né? Pro Claudemir, eu falo os 2 meninos da minha vida, né? Claudemir e o João Pedro, que a gente tem, né, caminhado juntos pela graça de Deus, né? Sempre juntos, e no ministério também. E eu mandei para minha família, não sei se tem alguém ouvindo lá em Araçatuba, né? Compartilhei. Eu tenho uma irmã também, a gente se aproximou muito depois de ser mãe. Então, um abraço para os meus pais, para minha irmã, para as minhas sobrinhas e para o pessoal lá de Rondonópolis também, né? Daqui da família, quem estiver ouvindo, da igreja daqui, as mulheres. A dona Wanda disse que ia levantar 7 horas e ia ligar a rádio. A dona Wanda. Falei, sério, dona Wanda? Ela é aposentada? Eu falei, a senhora acorda cedo? Ela, não. Então, um abraço, dona Wanda, seu Cláudio e para todos os amigos. Legal, Ana. Muito obrigada, viu? E o meu desejo, minha oração é que o Senhor te faça multiplicar mesmo em todos os seus dons, os seus talentos que Ele te deu, que você sempre use mais para que mais e mais seja possível alcançar as pessoas. Amém, cara, esse é o nosso desejo, né? Nós somos falhos e cheios de defeitos. E não é fácil a vida, né, de renúncia, de você estar longe da família, né? No meu caso também, eu agora estou voltando ao mercado de trabalho, mas né, de largar concurso, de você, né, sua vida profissional para acompanhar o marido no ministério. Mas mesmo sendo difícil, né, e uma luta, Deus é bom, né? E eu creio que, como você falou, eu quero sempre ser obediente, porque eu não creio num Deus mau que amaldiçoa, nada disso. Mas se nós estamos em obediência, nós estamos sob a bênção dele. Nós vamos ser abençoados, grandemente abençoados, sustentados. Não tem lugar melhor do que em obediência ao Pai. Então é isso que a gente está fazendo e que Deus continue, né, tendo misericórdia de nós, sendo gracioso e nos usando realmente na obra e para fazer aquilo que Ele planejou para nossa vida. Muito obrigada, tá bom? Eu que agradeço. Então, pessoal, ó, nós estamos encerrando o nosso segundo bloco, o bloco da entrevista, e daqui a pouquinho, depois de a gente ouvir uma música, tem o bloco da reflexão da Palavra de Deus, ok? Eu volto já já.